Em 1 Samuel capítulo 30, Davi está fugindo de Deus. Fugindo de Deus porque tem situações que Deus nos coloca para nos abençoar, que nós nunca pedimos a Deus. Aqui tem pessoas que você está em determinado lugar que foi Deus que te colocou, mas você nunca almejou ter o que você tem. Em sua oração você nunca dobrou o seu joelho e falou: Deus, eu preciso disso na minha vida. O que você está tendo ou para onde Deus está direcionando nunca foi cobiça do seu coração. Você nunca fez um voto, nunca fez uma campanha, nunca derramou uma lágrima para pedir a Deus abrir algumas portas que Ele decidiu abrir na sua vida. E o problema não é isso. O problema é que nós temos coisas que não pedimos e por causa delas nós pagamos um preço, que nós perguntamos: por que eu estou enfrentando tudo isso? O que eu estou tentando explicar para você é que Davi não pediu para ser rei. Não estava no coração de Davi o reinado, Deus escolheu Davi. Se você prestar atenção na Bíblia, Deus falou para Samuel: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Não foi Davi que estava atrás de Deus, foi Deus que estava atrás de Davi. E aqui eu digo para vocês o como é forte que Cássio estava na época, a ponto de um Deus que vê tudo, que contempla tudo, dizer: eu encontrei. Se ele fala que encontrou, olhe para cá, é porque ligeiramente eu começo a perceber que ele estava procurando. E ele fala: eu encontrei. Agora presta atenção, Davi era um pastor de ovelha, um homem que estava no pasto, cuidando das ovelhas. E pastor de ovelha, diga-se de passagem, tem uma vida tranquila. A partir do momento que Deus apresenta Samuel para Davi e coloca Davi a sentar na mesa com seus irmãos, e o óleo desce na cabeça de Davi, parece que a paz de Davi acaba naquele momento. Parece que toda a sua tranquilidade, ele suscita inveja, desencadeia ódio de pessoas que deveriam lhe amar. Parece que quando Deus arrasta Davi, olhe para cá, para o campo da realização dos seus sonhos. E aqui eu digo para os irmãos que Deus, ele nunca vai te colocar em uma determinada situação sem te preparar para isso. É por isso que essa campanha significa a unção do crescimento. Não é o crescimento e a unção, porque a unção ela tem que vir antes do crescimento. Porque se a unção não te blindar, o crescimento te destrói. É por isso que Deus está dizendo: você vai crescer, mas primeiro eu vou te ungir para você crescer. E se você tiver ungido, não vai ter inveja, não vai ter diabo, não vai ter demônio que vai parar o teu crescimento. Sacode alguém que está do teu lado, diga assim: não é culpa sua, foi Deus que apontou para você e disse: você vai crescer. Você não pediu para estar aonde Deus vai começar a te colocar depois. E eu não estou pregando para tu levantar a mãozinha nem mexer com a tua emoção, não. Eu estou pregando para quem crê que a Bíblia é verdade. Eu estou pregando para quem crê que no céu tem um Deus sentado no trono e dizendo: o controle está nas minhas mãos. Se tem alguém que ainda acredita nisso, por favor, levanta a mão para o céu e libera um glória para Deus. Abrace a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus vai elevar o teu nível, mas primeiro vai te ungir. Samuel vai bater na tua porta, o azeite vai descer na tua cabeça, porque depois que Deus revelar o que Ele tem para a sua vida, o teu crescimento vai fazer gente que hoje te abraça se afastar de ti. O teu crescimento vai fazer gente que torce pela tua vitória querer a tua derrota. Mas Deus está dizendo: eu não dependo deles para te sustentar. A minha unção te dará respaldo para tu concluir. Crescer dói, e é por isso que Deus te traz aqui para essa segunda-feira para te dizer: não mira só no crescimento. Eu não sei em que área, talvez familiar, saúde, financeira e espiritual. Você tem que estar preparado para esse crescimento. E o preparo muitas das vezes não passa pela sua natureza, sabedoria, passa pela unção que Deus disponibiliza na sua vida. Quer ver uma coisa que eu vou falar para vocês? Olha para isso aqui. Sexta-feira eu terminei o culto, fui para a porta da igreja ungir um pessoal. Na porta da igreja ungindo um povo, uma mulher com uma filha parou perto de mim e começou a desabafar a respeito do casamento dela. A mulher abriu o coração, a caixa preta mesmo. E aí eu falei: tá, senhora, mas por que você está falando tudo isso para mim? Ela: não, porque o senhor é meu líder espiritual. Eu sou seu líder espiritual, mas o que, é que a senhora quer que eu fale? Quer uma oração? Não, não quero oração. Eu quero que o senhor me diga: é para mim continuar nesse casamento ou eu vou me separar, porque Deus odeia o divórcio. Eu falei: Deus odeia você ficar apanhando do seu marido. Se você não está se sentindo bem, a direção realmente foi essa: Deus odeia o teu marido ficar te agredindo fisicamente e psicologicamente. Eu larguei a direção para ela, virei as costas e fui para o escritório. Quando eu estava no escritório, bateu uma obreira na porta do escritório e falou assim: pastor,
aquela mulher que o senhor estava conversando lá na porta da igreja, eu digo, sim, o esposo dela está aí, quer falar com o senhor. É isso aí mesmo. E eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, quando eu vi o varão entrar dentro do escritório, eu falei, aí Jesus, olha o tamanho do problema que eu arrumei. Eu falei, senta aí, varão, não tinha nenhum café para acalmar o coração do cara. Eu olhei para ele de cima a baixo, e aí ela começou a desenrolar comigo, começou a conversar. E aí, irmãos, ele só olhando o que ela estava falando, e no olhar dele estava a reprovação e a revolta. Eu olhei para ele e falei assim, o senhor não quer falar? Antes de ele falar o que estava acontecendo, ele começou a me dar carteirada. Sou professor de faculdade, sou formado em psicologia, e o camarada é grandão mesmo. Eu falei, observe uma coisa, o senhor é professor de universidade, treina pessoas para vencer na vida, mas não consegue resolver o seu problema. Sabe por quê? Porque uma coisa é eu ter capacidade para te dar direção, outra coisa é eu ter que ter a direção para a minha vida. Não adianta a minha formação ou o quanto eu sei na sabedoria humana. Se o meu problema é espiritual, rasga seu diploma, ele não pode resolver o seu problema. Se o seu problema é espiritual, esquece quem você é para a sociedade. Ou Deus entra no cenário ou você está perdido.